Saudações, seja bem-vindo a mais uma aula de progressão aritmética. Nessa aula vamos falar sobre a soma dos termos da PA. Vamos abordar esse assunto com uma questão da nossa lista, a questão 26, bem fácil. Essa questão quer que a gente some os 5 primeiros termos dessa PA aí. De maneira simples, eu vou escrever os 5 primeiros termos. Então eu tenho aqui o primeiro termo é 3, aí eu vou somar com o 5, vou somar com o 7. O próximo termo é o 9, a gente percebeu que a razão aqui é 2. O próximo termo é o 11. E aí, somando isso aqui, eu tenho 11 mais 9, 20. 7 mais 3, 10. Com 5, 15, 20, 35. Até agora, sem mistério nenhum. Só que existe uma fórmula para a gente poder somar esses termos. Qual seria a fórmula? A soma dos n termos de uma PA é igual ao primeiro termo mais o último termo, que a gente chama de AN, vezes a quantidade de termo dividido por 2. Lembrando que esse n aqui representa o número de termos, o meu AN representa o último termo, A1 o primeiro termo e sempre dividido por 2. Vamos começar devagar. Deixa eu usar essa fórmula nesse exemplo simples que a gente consegue escrever todos os termos e somar. Sn é a soma dos n termos. Aqui na nossa questão, ele quer somar os 5 primeiros termos. Vai ser S5, a soma dos 5 primeiros termos. Então, quem vai ser aqui? Vai ser o primeiro termo, que a gente chama de A1, mais o A5. Se eu tenho 5 termos, o último termo é o A5, vezes a quantidade de termos, que é 5. Tudo isso dividido por 2. Professor, eu posso botar o valor direto? Pode. A gente está reescrevendo dessa maneira porque em questões mais complexas você vai precisar dessa notação aí. Então, a soma dos 5 primeiros termos vai ser igual a quem? O meu primeiro termo. Lembrando que meu primeiro termo a gente representa por A1. Nessa questão aqui, ele é o 3. Mais meu último termo, que é o A5. O A5 é o último termo, é o 11, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Então, a soma dos 5 termos vai ser igual a 3 mais 11, 14, vezes 5, dividido por 2. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer 14 vezes 5, 70, dividido por 2, 35. Ou simplificar aqui, ó, por 2, que dá 7, por 2, que dá 1. Então, 7 vezes 5, 35. Chegamos à mesma resposta. O livro de História da Matemática conta a história sobre o matemático Gauss, e quando ele tinha mais ou menos 10 anos de idade, o professor pediu para fazer essa soma. E Gauss respondeu isso aqui de imediato. Pausa o vídeo e tenta fazer essa soma aí. Usando a fórmula, eu vou explicar como é que Gauss fez. Usando a fórmula, seria o seguinte, eu quero somar quantos termos aqui? Os 100 primeiros termos. Então, quero somar os 100 primeiros termos. Então, isso aqui é igual ao primeiro termo, mais o último termo vai ser meu A100, vezes a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Então, a soma dos 100 primeiros termos é igual... Quem é o meu primeiro termo? 1. Quem é o último termo? 100 vezes a quantidade de termos, que é 100, dividido por 2. Então, eu vou ter que a soma dos 100 primeiros termos vai ser igual a 1 mais 100, 101 vezes 100, dividido por 2. Vou fazer diferente aqui, ó. Vou fazer 101 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros, que vai dar 10.100, dividido por 2, que é igual a 5.050. Então, usamos a fórmula da soma para somar os 100 primeiros termos aqui. Observe que a razão aqui é 1 dessa PA. Como é que Gauss resolveu isso? Gauss pensou o seguinte, que eu posso reescrever essa sequência de forma decrescente. Então, aqui eu seria 100, aqui seria 99, aqui seria 98, aí vai 3, 2, 1. Quando eu somo termo a termo aqui, eu teria 101 mais 101, sempre vai dar 101.
E eu estou somando 101 quantas vezes? 100 vezes. Então, somar 101 100 vezes é multiplicar por 100. E vai dar 10.100. Só que o valor está dobrado. Então, eu divido por 2, que vai dar 5.050. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!